Tudo bom, pessoal? Eu quero falar hoje sobre a síndrome do impostor, tá? Esse é o canal Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. E se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, depois comenta, me diz o que tu achou desse vídeo. Então, eu quero falar sobre a síndrome do impostor. Eu postei um vídeo, faz 1 ou 2 semanas eu postei um vídeo, e alguém comentou lá nesse vídeo que ele se sente mal porque ele tem essa síndrome, né, de fazer alguma coisa e achar que as pessoas em volta logo vão descobrir que ele é uma fraude, que o que ele está fazendo é ruim. E eu acredito que todo empreendedor passou ou passa por isso. Então eu quero conversar sobre isso um pouco com vocês, contar um pouco da minha história como empreendedor, contar a minha história como eu iniciei a programar e como foi problemático para mim esse início de tentar unir programação com empreendedorismo. Então, deixa eu contar um pouquinho sobre o meu início lá. Eu comecei a tentar programar, fazer curso de programação. Eu tinha 13 anos de idade. Eu primeiro fiz um curso de uma linguagem chamada DBase 3 Plus, depois fui para o Clipper. Clipper era a ferramenta, né, a linguagem de programação do final da década de 80 e pela década de 90 e até no início dos anos 2000, era aquela linguagem de programação para MS-DOS, né, aquela tela preta, de repente tem gente que não conhece, que o pessoal fazia muito software para controle de estoque, para locadora de vídeos, né? Então era comum, né? Era uma linguagem de programação simples para manipular banco de dados, né? Muito simples e fez muito sucesso, principalmente no Brasil fez muito sucesso, muita gente usou. E quando eu comecei a programar, muito novo, eu vi ali, né, ali uma oportunidade de repente, começar a ganhar dinheiro com isso, né? Fazer algum software, ganhar dinheiro. Comecei a olhar softwares dos outros e, de repente, eu copio essa ideia. Eu não entendia nada de empresa, não entendia nada sobre nada, né? Eu era muito novo. Mas, de repente, eu consigo copiar algum software e fazer. Meu pai e meu irmão conseguiram um cliente. E eu comecei a desenvolver o software, achei que conseguia, mas chegou num ponto que eu, com muita vergonha, tive que ir lá dizer, olha, eu não sei fazer. Coisas como, por exemplo, comunicação com a impressora. Eu não sabia, não tinha pensado nessa necessidade, não tinha estudado e realmente não tinha para quem perguntar, porque os meus professores do curso de Clipper, eles só sabiam Clipper um pouco para ensinar, né, para vender o curso. Eles não sabiam a fundo, não sabiam detalhes. E na época não tinha internet, não tinha com quem resolver, não tinha amigos para me resolver essas dúvidas. Então, naquela época, eu realmente era um impostor e tive o pior que eu acho que tem, né, que as pessoas têm medo é mostrar a cara e dizer, olha, eu não sei, ser desmascarado e dizer que realmente eu sou um impostor. Então, o que vocês mais temem, eu já passei, que foi dizer, chegar no cliente e dizer, olha, eu não sei fazer. Né? Então, isso aconteceu. Depois, eu aprendi um pouco mais de Clipper, já passou um tempo, eu já tinha, sei lá, de 15 a 17 anos de idade, eu não lembro exatamente. Eu fui trabalhar como office boy numa empresa de contabilidade. O pessoal lá dessa empresa de contabilidade descobriu que eu sabia programar e me pediram um software simples, para uma rádio local aqui da nossa cidade. E eu desenvolvi, mas eu achei que não estava bom o software. Né? Eu não tinha conseguido fazer tudo o que eles me pediram, eu achava que não estava bom o suficiente, tinha aquele perfeccionismo que é comum aqui entre os empreendedores de software como serviço, né, que eu converso aqui diariamente. Eu tinha aquele querer fazer o software perfeito e eu nem estava ganhando nada, tá? Eu estava fazendo de favor para mostrar que eu sabia, porque eu disse que sabia lá para aqueles meus patrões e eles queriam que eu fizesse para essa rádio local. Era muito simples o software, tá? Então eu desenvolvi, ainda não estava pronto, não estava com todas as funcionalidades que eu imaginava ele. E na época, como é que eu levava o software? Levava num disquete, compilava o software e levava num disquete e instalava no computador lá dessa rádio. E no caminho dessa rádio, né, porque foram lá me levar para me instalar o software, porque me perguntaram, porque eu pedi, sei lá, 2, 3 semanas para fazer, passou o tempo, não estava pronto o software ainda, não estava. Na verdade, ele já estava funcional, mas ele não estava do jeito que eu imaginava que eu conseguiria fazer. Então eu lembro que eu estava levando o disquete, eu abria o disquete assim, passava o dedo no disquete assim, apertava, para ver se de alguma maneira eu chegava lá, colocava o disquete, ia dar erro no disquete e eu poderia dizer, ah, cara, deu erro no disquete, daí eu ia ter mais alguns dias, de repente, para melhorar aquele software. Cheguei lá, o software funcionou.
né? O disquete funcionou, deu tudo certo. Instalei o software nessa rádio local, o pessoal gostou, começou a usar e ficou por isso, tá? Instalei, eles começaram a usar, não ouvi mais falar deles e tá. De repente eles odiaram o meu software, só não quiseram me falar que o software era muito ruim. Era esse meu pensamento. E eu tinha uma vizinha que eu não falava muito, era uma vizinha ali perto da minha casa, no máximo de dar oi de vez em quando para ela. Ela trabalhava nessa rádio e uns 2 anos depois ela bateu lá em casa e disse assim: Davidson, o pessoal lá da rádio queria que tu desse manutenção naquele software, eles queriam pedir mais umas funcionalidades naquele software. Ou seja, eles usaram, né, 2 anos sem me pedir mais nada, gostaram do software e todo aquele meu medo, tudo aquilo que eu estava pensando, né, que o software não estava bom, cheguei a sabotar a instalação do software para ver se de alguma maneira eles me dispensavam daquilo ou me davam mais tempo para desenvolver o software. Eles gostaram, né? Então eles realmente gostaram daquilo. Na época eu não continuei o software porque eu já estava ocupado com outras coisas. Eu acabei dispensando a ideia de atualizar o software. Mas eu fiquei feliz que eles já estavam há 2 anos usando e estava dando certo, estava funcionando e eles estavam usando nessa rádio local. E quando a gente começou o e-gestor, eu já adulto, tá? A gente lançou o e-gestor em 2009, então eu tinha 28 para 29 anos de idade, já adulto, né? Então, ainda assim tinha a ideia da síndrome do impostor. A gente lançou o software, a gente vendia, colocava propaganda paga, tinha gente entrando no site, a gente vendia. A gente tinha todo o trabalho de vender, conversar com o cliente. E eu ficava muito admirado que tinha pessoa que comprava o software e eu ficava pensando assim, não, ele assinou o software, mas logo ele vai se dar conta que o software não está bom o suficiente e vai cancelar. E não cancelavam. Não que não tivesse cancelamento, às vezes acontecia cancelamento, mas às vezes nem era o cliente que eu imaginava que ia cancelar, que cancelava. Tem cliente que está até hoje com a gente, eles compraram lá em 2009 o software, né? Eles assinam até hoje e estão conosco usando o software. Então, a gente fez com todo carinho o software, a gente pensou em todos os poréns do software, a gente ficou meses desenvolvendo, pensando, analisando, mas mesmo assim a gente sempre tinha a ideia de que não está bom o suficiente, a gente deveria ter esperado um pouco mais para lançar. O cliente comprou, o cliente assinou, mas não vai durar muito tempo, logo ele vai cancelar. Era sempre esse o pensamento. O que me curou dessa síndrome do impostor em relação ao e-gestor foi que já estamos há muitos anos, tem muito cliente usando, a gente tem milhares de clientes por todo o Brasil e eles estão satisfeitos, o NPS do nosso software é alto, então isso meio que curou a síndrome do impostor de achar que nunca está bom o suficiente. E faz parte da vida, né? O que o cliente quer, na verdade, é resolver o problema dele. Ele não está muito preocupado se o software é bonito, se o software está com o botão da melhor maneira possível, se a cor está bonita. Claro que se tu tiver um layout bonito, se tu tiver uma usabilidade boa, as coisas vão ser melhores para ti, sim. Só que a gente não pode ficar nesse perfeccionismo, porque senão as coisas nunca vão para frente. Sempre vai ter algo a mais para ser feito, sempre vai ter algo a mais que a gente precisa fazer, melhorar, analisar, né? Até hoje, o e-gestor já quantos anos tem? E até hoje eu tenho ideias para ele do que modificar, do que tirar, inclusive, porque às vezes acontece de a gente colocar coisa demais no software. Hoje eu tiraria algumas coisas do software e não colocaria, né? Deixaria ele mais simples e sempre tem isso, né? Então, não tem muito o que fazer. Inclusive, sobre layout, sobre design, sobre o que o cliente quer, eu desenvolvi uma série de relatórios de indicadores aqui para o gestor, para nós, para uso interno aqui, para mim, para os meus sócios, para os funcionários analisarem. Então eu queria o dado, eu queria informação e só isso. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi muitos desses relatórios e desenvolvi da maneira mais simples possível. HTML simples, não tem nem CSS, é só o HTML, uma tabela e a informação jogada na tela ali, e é isso. Inclusive, funcionários, meus sócios dão risada dos meus relatórios, dizendo que são muito feios, né? E são mesmo, são bem feinhos. Por quê? Porque eu queria só a informação.
eles debocham dos meus relatórios, mas eles não conseguem viver sem os relatórios, né? Então, até hoje, durante muitos anos, esses relatórios feios são usados aqui na empresa e as pessoas estão satisfeitas, né? Com o tempo começou a ter outros relatórios, os meus sócios, os desenvolvedores começaram a fazer outras ferramentas internas, mas ainda tem relatório antigo meu que ainda é usado e é daquela maneira mais tosca possível. E aquilo resolve o problema das pessoas, né? Então, sobre a síndrome do impostor, sempre vai ter alguém melhor que tu. Sempre vai ter algo a mais que tu pode fazer para melhorar o teu software. Mas tu vai ter que, de alguma maneira, conseguir lançar teu software da maneira que ele está e ir melhorando com o tempo, dar a cara a tapa, aceitar críticas, porque também tem a ideia de que eu vou lançar o software da melhor maneira possível, mas essa melhor maneira possível é só da tua cabeça. Vai que tu demore, sei lá, 5 anos desenvolvendo esse software até chegar da maneira que tu quer no mercado. Tu vai chegar no mercado e o cliente vai usar o software de uma maneira diferente, porque quem define se aquele software é bom ou não, quem define a qualidade de qualquer produto, não é tu desenvolvedor. Quem define a qualidade, que diz assim, isso é bom ou não é bom, é o cliente. Então, inclusive, na faculdade eu estudei sobre gestão de qualidade total e era uma das frases que falavam sobre gestão de qualidade total. Quem define é a pessoa que está usando e não eu. Eu fiz o software e saio me gabando por aí. O meu software tem uma qualidade extraordinária. Quem disse? Tu? Então não é válido. O cliente está dizendo isso? Então é válido, né? E sobre sempre ter alguém melhor que tu, eu treino jiu-jitsu há 13 anos. E acontece de, às vezes, chega um cara muito forte lá, um cara novo muito forte, eu penso assim, cara, esse aí vai ser difícil de lutar. E daí eu luto com ele, porque eu já estou há muito tempo, né, treinando, luto com ele, ganho, e fico pensando, que legal, parece que eu tenho superpoderes aqui, porque eu aprendi aquilo ali, né, durante esse tempo, apesar de às vezes não acreditar no conhecimento que eu tenho dessa arte marcial, eu vou lá, ganho dele. E daí acontece o contrário também, às vezes tu tá se achando, tu tá ganhando de todo mundo, mas daí vem um cara menor que tu, menos graduado, te ganha e quebra o teu ego, né? Isso acontece, né, na arte marcial, isso acontece em outras coisas. Tu vai ver que daqui a um tempo vai aparecer um concorrente teu que fez um software muito bom, que tu admira, que tu acha, cara, por que que eu não pensei nisso antes? Então, sempre vai ter alguém melhor que tu. Inclusive, por exemplo, voltando a artes marciais, olha os campeões do UFC, eles perdem, né? Eles têm o auge durante um tempo. Eles não são campeões, ou melhor, eles estão campeões, eles não são campeões, né? Porque é durante um período, na época que eles estão no melhor auge de capacidade física, mas mesmo assim, a gente sempre imagina, deve ter um outro lutador no mundo que é melhor que ele. Só que a gente não tem como testar tudo, porque o lutador não tem como fazer um monte de lutas por ano. Em relação ao teu produto, ao que tu está fazendo, em relação à tua síndrome de impostor, tu vai vencer fazendo, né? Colocando em prática as coisas que tu tem para fazer no dia a dia, dando cara a tapa, se expondo. E muito dessa síndrome de impostor que a gente tem é orgulho próprio. A gente achando que a gente é melhor do que deveria ser, né? Isso é uma falta de humildade nossa, de que eu tenho que ser perfeito. E como cristão, né, eu comecei a entender uma coisa, que a gente não tem que ser o melhor para os outros, né? O que a gente tem que fazer é pensar em maneiras de não ofender a Deus, né? É basicamente isso. Então, o que tu tem que fazer é oferecer o que tu tem ali de melhor para Deus e o resto não importa, né? É o teu trabalho e sempre vai estar aberto a críticas. Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Falei um pouco sobre síndrome do impostor. Isso é normal, acontece com todo mundo. Ignora, vai para frente, vai executar o teu trabalho ali, porque isso vai te ajudar a crescer como pessoa. Comenta aqui embaixo, gostou desse conteúdo? Gosta desse tipo de conteúdo aqui? Tá? Comenta aqui embaixo, nem que seja SAS, escreve S-A-A-S, para mim saber que tu gostou desse conteúdo aqui. Isso também, como tem mais
comentários no vídeo, isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Manda para o teu sócio, manda para os teus amigos esse vídeo aqui também para me ajudar a crescer esse canal. Muito obrigado e até os próximos vídeos.